Ah, olá a todos, eu estou muito contente com a minha participação neste evento. Eu terminei o mestrado, é a minha primeira apresentação em um simpósio sobre a temática escrita de sinais, Sign Writing, e eu agradeço a Valerie. Thank you, Valerie. Thank you, Adam. Thank you, Steve, pelo convite. E eu também gostaria de falar um pouco, discutir um pouco sobre o meu tema de pesquisa. You're very welcome. Thank you also. Ok. Este é o meu sinal. This is my sign. Esse é o meu sinal. Eu sou aqui do Brasil. Estou junto com o intérprete Diego Barbosa, que ele está fazendo a interpretação para a língua portuguesa. O meu tema é a descrição imagética, né, que nós podemos utilizar o sinal DI. Este é o sinal. Então, o desafio de uma leitura de textos em Signwriting com elementos em DI. Next, please. Steve, are you showing the slides? There we go. Ok. Uh, o objetivo principal dessa pesquisa é analisar as descrições imagéticas que são produzidas na leitura de um texto em Signwriting. Então, esse texto foi entregue aos alunos surdos de uma escola bilíngue e com professores universitários surdos acompanhando toda essa experiência e como eles conseguiram ler qual foi os desafios dessa leitura e como eles interpretaram posteriormente a isso ao sinalizarem. Então agora nós temos os objetivos específicos, que são 4. O primeiro é verificar como foi a transcrição de um vídeo que com elementos altamente icônicos para um texto em Signwriting. Então, como foi essa transcrição? O vídeo ser transcrito para um texto em Signwriting. Com surdos, obviamente, com experiência na escrita de sinais. O segundo objetivo específico é observar as diferenças entre as 4 transcrições. Então, são 4 alunos que fizeram um texto e essas 4 transcrições. Como se existiam elementos idênticos, elementos similares ou elementos muito diferentes. O terceiro ponto é identificar quais a transferência da descrição imagética aparecem na sinalização do texto em Signwriting, quando foi lido. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a descrição imagética posteriormente, com a pesquisa de Campelo. E esse elemento, como foi identificado nas leituras dos textos. E o quarto e último ponto é realizar uma análise das DIs, ou descrições imagéticas, produzidas na sinalização do texto lido, constatando com a sinalização do narrador do vídeo. Então, quais as similaridades, quais as diferenças. Então, esses são os 4 objetivos específicos. Next slide, please. Então, aqui nesse slide, nós vemos a justificativa da minha pesquisa de mestrado. Então, qual a justificativa? Então, nós temos pesquisas na área da língua de sinais, com foco em leitura e escrita. Nós temos um número crescente dessas pesquisas, dessas produções
Então, o curso Letras Libras, ele propiciou essa disseminação das pesquisas em escrita de sinais, em sign writing. Então nós tivemos o curso Letras Libras aqui na Universidade de Santa Catarina, na UFSC, e isso propiciou, após a formatura desses alunos, a necessidade de mais pesquisas na área científica, na área acadêmica, sobre essa temática. Então a minha pesquisa ela vem com esse objetivo, né? Qual a relação das descrições imagéticas e a leitura dos sujeitos em textos escritos em sign writing. Então, nós temos a modalidade visual da língua propicia essa necessidade. Então, nós utilizamos muitos sinais icônicos, nós utilizamos muitos sinais que têm uma iconicidade muito forte. Então, como isso pode ser escrito em sign writing? Existe essa possibilidade realmente ou não? Né? Então, e também a divulgação e sistematização da língua de sinais através das investigações sobre o tema, né? Colaborando então com a sistematização e a divulgação da língua de sinais. Next slide, please. Então, nós tivemos uma problemática. Então, qual a problemática que nos instigou a pesquisar? Nós temos as línguas orais, que já são investigadas, já são pesquisadas há muitos anos. Em uma frase, por exemplo, eu não gostei da aula. Eu não gostei da aula. Nessa frase, eu posso utilizar ela de diferentes formas, mas quando nós vamos escrever essa frase, ela não passa toda os gestos, por exemplo, que permeiam essa frase, não passa a seriedade com que o sujeito falou essa frase. Então, nós temos essas pesquisas desenvolvidas já há muitos anos. E nós pensamos, e na escrita de sinais, e no sign writing, e na língua de sinais, quais são as possibilidades? Então, o espaço utilizado na sinalização, as expressões, o movimento, a localização, a iconicidade da língua, né? Então, como trazer isso para a escrita de sinais? Qual a relação disso? Eu posso sinalizar de diferentes formas um texto, né? E esse texto ele vai trazer iconicidades. E isso tem que ser passado para a escrita de sinais, para o sign writing. Então, nós temos as línguas orais. Se por um acaso eu pedir para que as pessoas transcrevam uma frase em português, nós podemos encontrar variações dessa frase. Nós podemos encontrar isso, né, nas transcrições. Por exemplo, como passar gestos ou expressões faciais, expressões corporais para a escrita. Da mesma forma, o handwriting, né, nós temos gestos, nós temos expressões corporais, expressões faciais que complementam os sinais, né? Então, como passar isso, como trazer isso para o sign writing. Next slide, please. Então, nós temos alguns questionamentos, né? A partir dessa problemática, quais são esses questionamentos, né? Então, para que esses questionamentos fossem respondidos no decorrer da pesquisa, no final da pesquisa. Então, o primeiro questionamento: surdos com experiência com sign writing transcreveriam o mesmo vídeo original de uma forma semelhante? Então,
essa transcrição, por exemplo, com 4 sujeitos de pesquisa, eles vão escrever de uma forma semelhante ou vão escrever de uma forma diferenciada? O segundo questionamento, como os participantes leitores surdos reproduzem as descrições imagéticas ao sinalizar a leitura de um texto em signwriting? Então, como existe essa possibilidade? Como os surdos, os leitores, né, os participantes leitores, eles fazem na leitura de um texto? Então, nós temos ali se existe uma diferença, se existe uma similaridade entre essas leituras quanto ao leitor, né? Então, o terceiro ponto seria uma leitura silenciosa ou os participantes leitores optariam em sinalizar conforme estão lendo? Então, eles fariam uma leitura silenciosa e posteriormente eles sinalizariam, ou no momento da leitura eles sinalizariam, ou na hora eles sinalizam, fazem a leitura e sinalizam. Então, da mesma forma com que eles estão lendo. E o quarto questionamento é com base nesses questionamentos anteriores, levanta-se a hipótese de que é possível encontrar elementos de descrições imagéticas no processo de sinalização da leitura em signwriting. Então, isso nós podemos identificar. Essa é a hipótese, que nós conseguiríamos identificar as descrições imagéticas no processo de leitura e sinalização dos textos em signwriting. Next slide. Então, essa pesquisa utilizou como referencial teórico, nós temos ali alguns autores, como nós podemos ver no slide, né, sobre a escrita, sobre escrita e leitura, principalmente sobre o signwriting nós temos 3 autores, Valery Sutton, of course, Stumpf, Marianne Stumpf, Barretos e Barretos. Nós temos Stumpf, né, como eu comentei, Marianne Stumpf aqui do Brasil, que fez a pesquisa em signwriting também. Ela introduziu essa temática aqui no Brasil. E nós temos um livro publicado em 2012 de Barretos e Barretos, né, que é Madson e de sua esposa. É o primeiro livro, né, agora ele está numa segunda edição, foi publicado há pouco. Então esses são os autores sobre o signwriting. São os autores sobre leitura e escrita. Nós temos esses autores sobre leitura e escrita foram de suma importância para entendermos o processo de aquisição de leitura e escrita, para explicarmos um pouco como os homens, como os seres humanos, eles começaram com esse processo de leitura e escrita, com escritas rupestres, com ainda mais na antiguidade ainda. Então, qual foi o processo? Então, esse processo de leitura ele começou de alguma forma. E essa forma foi através de desenhos, né? Então, a leitura e escrita, esses autores eles defendem que elas sempre têm uma relação direta, elas têm uma relação intrínseca. I'm sorry. Back to slide. Yeah, thank you. Ok. Nós também temos ali a área da língua de sinais, com os principais autores, que foi Ferreira Brito, e também Quadros e Carnop. Esses são os principais autores aqui no Brasil sobre as pesquisas em língua de sinais. E agora sobre a iconicidade, nós temos esses autores, como vocês podem ver. O Martelota, de 2012.
que mostra qual o processo de conicidade e arbitrariedade das línguas. Então, ele mostra esse desenvolvimento até os dias atuais, e há uma discussão, existe até então uma discussão muito polêmica, e não tem como nós simplesmente separarmos arbitrariedade e conicidade. Então, são dois conceitos que têm uma relação direta. Então, nós temos Cratilo, Sócrates e alguns filósofos que estudaram sobre as línguas. Então, e que eles dizem que as línguas são, por exemplo, Cratilo diz que as línguas são como espelhos do mundo. Então, nós também temos outros autores que defendem e seguem a mesma linha de raciocínio de Saussure, que dizem que a língua é simplesmente um signo linguístico. Então nós temos algumas discussões. A língua de sinais é arbitrária, a língua de sinais é icônica. Então o conceito de iconicidade tem uma relação direta com as pesquisas em DI, que é o que nós vamos apresentar logo mais. Nós temos ali o autor também, que vocês podem ver, que é o Peirce, de 2010, que ele fala sobre... Ele vivenciou a mesma época ali de Saussure e fala sobre signo linguístico, fala sobre o signo, como identificar os três principais elementos: o símbolo, o índice e também o ícone. Então, esse autor, ele mostra como identificar esses elementos principais. Então, os símbolos, eles são convencionados. Ele é algo julgado como algo posto na balança mesmo, né? Então, isso por uma comunidade. Então, por exemplo, os símbolos da igreja, né? O índice nos mostra outros elementos, como nós sabemos que se as nuvens estão carregadas, significa que vai chover. E o ícone, ele fala que tem uma relação com a vida das pessoas. Por exemplo, lixo. Nós sabemos que o lixo são elementos que a gente joga fora, são coisas que a gente joga fora. Então, no computador nós temos um ícone que é uma lixeira. Então são todos os elementos, documentos, são pastas que nós vamos jogar fora. Então ele tem uma relação direta com o que nós vivenciamos. Nós temos Sara, também uma pesquisadora da área dos ícones, e mostra como é o processo analógico de identificação e de criação dos ícones. Então ela mostra que nós temos etapas a serem cumpridas. Por exemplo, árvore. Quando nós identificamos uma árvore, nós temos uma seleção na imagem dessa árvore. Então nós vamos selecionar, essa vai ser a primeira etapa. A segunda etapa seria a esquematização. E a próxima, a codificação. Então essa é a terceira e última etapa.
E agora, ali por quarto, o quarto autor é Cusack e Salandri, de 2007, falam sobre a iconicidade também. Então, o conceito icônico e o processo básico da descrição imagética. E agora, sobre descrição imagética, que nós vamos falar posteriormente. Next slide, please. Então, o objetivo é utilizar a captação dos sinais visuais, ampliar e exercitar as capacidades mentais visuais para se comunicar com os surdos. Então, Campelo, 2008, na página 152, ela fala sobre descrições imagéticas, né? Então, como eu estava colocando anteriormente, o objetivo é utilizar a captação dos sinais visuais, ampliar e exercitar as capacidades mentais e visuais para se comunicar com os surdos. Então, todo e qualquer recurso que for utilizado para ajudar na comunicação, a compreensão dos conceitos, deverão ser aplicados com naturalidade. Então, nós temos ali a proposta dos classificadores, nós temos gêneros que se condizem com os classificadores, que são das línguas orais, e nós também temos conceitos, por exemplo, a descrição imagética, o DI, ele tem relação direta com a comunidade surda e com a língua de sinais. Então, como os surdos se produzem a sua língua naturalmente. Nós temos diferentes tipos de árvore, por exemplo. Quando nós queremos falar sobre coqueiros, ou nós podemos detalhar as imagens que são produzidas na nossa mente. Isso os surdos eles conseguem fazer através da descrição imagética. Next slide, please. Então, nós temos ali a descrição imagética com diferentes categorias. Então, nós temos alguns estudos sobre a descrição imagética. Next slide, please. Isso. Então, aqui nós temos um esquema que mostra diferentes autores. Nós temos Cusack, que na França, que fez alguns estudos junto com Salandre, e isso na primeira parte do slide, né, que fala sobre o lexical, e também o uso, ele utiliza o EAI, a estrutura automática e cônica. Então, esse EAI são as imagens que nós produzimos na nossa mente e como nós produzimos ela, como nós conseguimos produzir ela na língua de sinais. Então ele encontrou 3 bases para o EAI. Primeiro é a transferência de tamanho e forma.
O segundo é a transferência de situação. E o terceiro é a transferência de pessoa. Como é o processo dessa transferência? Então, alguns elementos imagéticos, como nós conseguimos transferir isso para as línguas de sinais, tendo uma relação direta com o real. Agora, na segunda parte do slide, nós vemos ali Campelo, nós temos ali a proposta de descrição imagética que foi substituída por, por classificador. O classificador foi substituído por descrição imagética, de acordo com Campelo. Então ela identifica os três e ela complementa com mais dois tipos de transferência, que no estudo dela de 2008 ela traz esses 5 tipos. Ela deixa os três propostos por Cusack e complementa com mais dois elementos. Por exemplo, o de transferência de tamanho e forma, ela complementa com o transferência de movimento. E também a transferência espacial, ela complementa com a transferência de localização e a transferência de incorporação, que nós não temos no primeiro elemento. E isso nós vamos identificar com base na proposta de Campelo a descrição imagética nos textos em SciWrite. Please, next slide. Então, como foi o nosso procedimento metodológico? Então, nós temos ali o material, nós temos a escolha dos participantes, é um trabalho qualitativo, né, que nós vamos identificar o que os sujeitos trazem no decorrer da pesquisa. Essa metodologia ela foi dividida em duas etapas. Né? Na primeira etapa, nós temos ali a produção do material e também visando o objetivo principal, que é os textos em SciWriting. Então eu busquei vídeos em língua brasileira de sinais, em libras, que fossem curtos e que fossem totalmente icônicos. Eu entrei em contato com um ator surdo, Bruno Ramos, que ele tem uma experiência em contação de história, em narrativas, em elementos do teatro, né? É um ator surdo. Eu entrei em contato com ele e eu pedi para que ele fizesse um vídeo em língua de sinais, e que nesse vídeo fosse uma contação de história, uma narrativa, e ele fez esse vídeo sobre o zoológico. E nesse meu pedido eu ainda disse que ele utilizaria, eu pedi que ele utilizasse menos léxicos, menos sinais e mais descritores imagéticos. Ele fez o vídeo em língua de sinais, ele me encaminhou esse vídeo, então eu já tinha o material. No segundo momento, foi a escolha dos participantes. Participantes voluntários, sujeito de pesquisa, onde nós identificamos três. Nós tivemos 4 sujeitos, 3 mulheres e um homem, e onde eles já tivessem experiência mínima de 5 anos. Então, as 3 mulheres tinham essa experiência e o homem tinha mais de 10 anos de experiência. Então, eu dei
para que eles fizessem a escrita. Então, e esses participantes, dois deles optaram em fazer de forma manual e dois optaram de fazer em forma computadorizada, né, através do software. Então, esses participantes, eles utilizaram 3 horas. O último sujeito de pesquisa demorou 5 horas para fazer. E as pessoas os sujeitos de pesquisa que utilizaram o software, elas tiveram mais dificuldade e demoraram um pouco mais, justamente porque o software ele precisa desse detalhamento maior. Ele precisa que selecione os elementos para compor um único sinal e depois disso eu recolhi esse material. Então lembram do objetivo específico, o segundo? Então, qual foi o processo de transcrição desse texto? Então, fazendo essa comparação entre esses textos, nós contemplaríamos o segundo objetivo específico. E depois disso, nós agruparíamos todos os participantes para que eles fizessem ah, uma interação dialogada sobre os textos dos demais colegas. E nisso nós tivemos a gravação. Né? Nós tivemos a gravação dessa discussão entre eles. E isso propiciou a, a finalização de um texto padrão. Né? E nós tivemos 3 horas ali de discussão. Nós tivemos o consenso de todos os participantes para que fosse redigido, para que fosse escrito um texto padrão. Não é um padrão nacional ou algo a ser seguido, não. É um padrão nosso, do grupo desses sujeitos de pesquisa, com base nas discussões que nós fizemos. E isso propiciou, isso nos deu a oportunidade de fazer essa escrita desse texto padrão. Depois desse texto padrão, feito pelo grupo, nós tivemos a leitura, o processo de leitura por alguns alunos e professores universitários. Então, next slide, please. Este é o exemplo de transcrição. Eu substituí o nome por T1, né, para que não fosse identificado o sujeito, justamente pelo Comitê de Ética Brasileiro. Então, isso nós tivemos esse cuidado, substituímos os nomes dos sujeitos por T1, 2, 3 e 4. Né? Next slide. O T2, utilizado pelo software, né? Ele fez com base no software. Next slide, please. Foi escrito manualmente. Next slide. Então, a transcrição dos quatro textos e o padrão final. Aqui é uma tabela onde nós fizemos a comparação entre os quatro. Então, sinais que foram utilizados por eles. Next slide.
Diego, your volume has gone down really low. Maybe you need to move your mic. Okay. It's okay? That's a little bit better. Yeah, speak up. You were doing well Okay. before, but it went down. Yeah. It's okay. Yes, now it's good. Thank you. Mhm. Então aqui nós tivemos a escrita do texto padrão e nós identificamos ali, nós padronizamos os sinais, né? Então como foi pensado, qual a melhor forma de escrita. Next slide, please. Então nós tivemos ali momentos de transcrever os sinais, nós tivemos algumas variações. Nós tivemos algo que fosse idêntico de um e de outro. Então nós tínhamos que pensar em um sinal padrão e nós percebemos essa diferença entre os sujeitos. E nós fizemos de uma forma mais clara para que fosse a leitura mais clara possível ainda. Então nós padronizamos ali o, o último, como nós podemos ver, né, que é o padrão. Next slide, please. Tem um momento de alguns exemplos, né, de transcrições de alguns exemplos. Por exemplo, este sinal onde ele coloca um chapéu, nós tivemos 4 diferentes escritas, né, onde nós padronizamos uma última e o grupo concordou que foi a forma mais clara de escrita. Next slide, please. Também tivemos ali momentos durante o texto onde nós escrevemos da mesma forma, né? Tivemos sujeitos que escreveram da mesma forma. Então, eles concordaram que a escrita estava clara e deixaram ali o sinal daquela forma. Next slide, please. Isso é muito interessante, porque no vídeo, o sinalizador, no final do vídeo, ele faz isso, esse sinal. E o grupo percebeu que como não tinha como a gente escrever isso, né? Então, em SciWriting eles escreveram fim, the end, né? Então, eles escreveram isso. Então, nós tivemos uma dos sujeitos de pesquisa, ela, a pesquisa dela, da Campus, ela mostrou na pesquisa dela que em alguns textos os alunos escrevem fim, né? Então, e nós preferimos tirar isso, né? Tivemos alguns que colocaram, tivemos outros que não colocaram, né? Então, no final ali tiveram alguns que optaram por colocar essa conclusão, né? E de acordo com a cultura surda, isso não é utilizado. Então nós resolvemos tirar essa conclusão e deixarmos apenas o ponto final. Next slide. Esse é o texto padrão feito pelo grupo. Next slide. O grupo discutiu e fez o texto padrão utilizando o software, o Single Puddle, né, com toda a estrutura, tudo adequado. Então, next slide, please. Então, nós tivemos ali a metodologia, né? Foi como apresentei para vocês. Agora, a análise e discussão dos resultados.
nós fizemos uma tabela onde nós tivemos a imagem, a escrita padrão e o que o professor e o aluno fizeram. Então, e essa análise desses três elementos. Então, nós tivemos essa identificação, se houve ou não a descrição imagética na leitura desses textos. E isso foi categorizado. Né? Next slide, please. Nós tivemos então o primeiro estudo e o segundo estudo. Nós temos uma escola bilíngue aqui no Brasil, chamada Fernando Courer, se eu não me engano. E aqui em Santa Catarina nós temos poucas escolas bilíngues, né? É o estado onde eu moro atualmente. E em algumas escolas nós temos o ensino da escrita de sinais. E eu entrei em contato com a diretora e ela mesma selecionou alguns alunos que tiveram mais contato com a escrita de sinais. E eu fiz a entrevista com 4 sujeitos surdos, né, de idade 15 a 18 anos. E esses 4 sujeitos, eles aprenderam eles aprenderam signwriting nessa mesma escola. Então eu sentei individualmente, né, para que não houvesse interferência de um sujeito e de outro. Eu sentei individualmente com esses sujeitos, mostrando esse exemplo. Né? Então nós tínhamos ali o sinalizador, o Bruno Ramos, como eu comentei anteriormente, que ele utiliza dessa forma o sinal de barba. Né? E em signwriting nós tivemos ali a escrita e nós percebemos que 3 dos alunos acompanharam o signwriting. Então, o Bruno fez dessa forma, mas a leitura dos alunos foi dessa forma, porque eles leram em signwriting mesmo. Então, eles tiveram contato, eles têm um contato específico com o signwriting, né? E eles não levaram em consideração o sinalizador. Então, na transcrição, na transferência de tamanho e forma, como nós tínhamos comentado anteriormente, nós tivemos então ali o tamanho e forma, né? Next slide, please. Então esse é um outro exemplo que o sinalizador ele imita um leão, né? Em signwriting nós padronizamos daquela forma. Então nós escolhemos essas três expressões mais o sinal, por causa que o sinalizador ele faz dessa forma. E ele sinaliza de uma outra forma. Então, 3 dos alunos, eles não conseguiram fazer a leitura, eles tiveram um pouco de dificuldade. E o último, o Marcelo, ele conseguiu ler, mas nós percebemos que faltou a expressão. Ele só fez a boca, mas ele não fez o movimento completo que o sinal exigiu. Então,
no primeiro estudo e no segundo estudo, na minha pesquisa de mestrado, o objetivo era apenas o primeiro grupo, né, o primeiro estudo. Mas alguns alunos, eles tiveram dificuldade em fazer essa leitura porque eles não conseguiram, né? E no final da leitura eles fizeram eu fiz alguns questionamentos. Qual a maior dificuldade que vocês tiveram? Então eles falaram, sim, nós tivemos dificuldade porque nós ah, não conseguimos fazer essa leitura. Então teve alguns sujeitos que ainda responderam que é, são lexos novos, né, não ensinado na escola. Então, quando eu pedi para que o sinalizador fizesse a sinalização de menos léxicos e mais descritores imagéticos, foi justamente para mostrar essa dificuldade na leitura. Então, não é por causa da escola, por causa do ensino da escola, mas é porque a iconicidade é um complicador na leitura desses sujeitos. Então, eles estão acostumados ao mesmo léxico diariamente e não com léxicos novos. Então, a comissão. Então, o conhecimento desses sujeitos e as experiências que eles têm sobre o signwriting auxiliou de certa forma, né? Nós tivemos ali três sujeitos que participaram da pesquisa que são mestres na área de signwriting, com mais de 5 anos de experiência. Então, a minha pesquisa ela mostrou justamente que esses exemplos, o mesmo exemplo do Bruno sinalizando, por exemplo, aquela parte da barba, onde ele faz a barba, o primeiro sujeito são nomes fictícios, de certa forma, né? Então, quando eles fazem a barba, os dois primeiros eles acompanharam, mas o Caio ele fez de uma forma diferente, por causa do contexto. Que quando ele sinaliza dessa forma. Então a barba é um pouco menor. Então nós percebemos a dificuldade também na expressão junto com a sinalização. Então essa transferência ocorreu, sim, mas a transferência. I would like to say that we have 5 minutes. And so if you could finish Marcos in the next 5 minutes, then I want to ask a few questions and then we're going to be off the air. It's a great presentation. It's beautiful. Keep going for 5 minutes and finish and then tell me when you're done, okay? Ok. Oh, yes. Next slide, I guess, huh? Next slide. Yeah. Considerações finais. Nós identificamos ali na transcrição, que é um tema ainda que pode ter inúmeros desdobramentos, né? Então, o padrão utilizado na escrita aqui no Brasil, a transcrição do português, nós já temos anos de estudo, né? Então, a forma de transcrever, os sons, né? Porque é uma língua sonora, e o signwriting, nós ainda estamos identificando estes padrões e não é algo ainda utilizado. Então nós tivemos três grupos de dados: a transcrição, a leitura dos alunos e a leitura dos professores. Então esses três dados na transcrição é uma possibilidade futura
de continuarmos estudos relacionados a este tema. A segunda consideração, um outro aspecto é que a visita da escola bilíngue evidencia o quanto os aspectos pedagógicos no ensino da escrita de sinais precisam ainda evoluir. Então, nós precisamos ainda evoluir muitas questões no ensino da escrita de sinais. São muitos elementos que permeiam a sinalização dos sujeitos e como nós podemos trazer isso para a escrita de sinais e ensinar aos nossos alunos, né, aos surdos, a como ler esses elementos no sign writing. E também foi possível apresentar em um texto em sign writing, pode conter descrições imagéticas e elas podem ser reproduzidas na sinalização no momento da leitura. Então, no momento da leitura, a gente teve sim a sinalização desses sujeitos. E o objetivo principal foi identificar essa sinalização, esses elementos descritores imagéticos. Next slide, please. Então, nós esperamos que com essa pesquisa outros estudos sejam realizados, existam desdobramentos desse tema que é tão interessante e principal e primordial para a escrita de sinais, né? Então, nós esperamos que exista essa contribuição dos estudos. Ok, finish. Okay. Thank you very, very much, Marcos. And I forgot to mention, perhaps Diego can interpret for me, I hope, that Marcos is concluding his master's degree, I believe, at the Federal University of Santa Catarina. Is that correct, Marcos? So is this paper, which is just excellent? Yeah, what's this? This in Monday. On Monday? Yeah, I'm finished. Master's degree. Wow, very congratulations. Woo, that's terrific. So, and to explain to everybody, yeah, this is a master's degree at the Federal University of Santa Catarina in Brazil. And it's in the graduate program under linguistics. And I believe that your advisor or your guide was Professor Dr. Mariano Rossi Stumpf, is that right? Yes, exactly. Yeah. Oh, this is wonderful. Well, thank you very much for sharing with us. And I understand that you also learned sign writing through a course of called Letters Libras at the university. So in Brazil, there are many people who know sign writing. I'm sure they know about your research. And if anybody here who has watched the production today would like to ask questions of Marcos, you can either go to his presentation webpage, which is presentation webpage 46 on the sign writing site for the symposium, or you can write to him on email. His email address is on his webpage, or you can write to me and ask me questions and I'll send them to Marcos. So I would like to thank everybody for watching the Sign Writing Symposium today. We have been broadcasting for 4 hours, and I want to thank Diego Barbosa as the interpreter, and Marcos, your research is very important, and I'm looking forward to receiving a translation of your work today so that I can also enjoy the presentation better, and we will be in touch. I hope you'll keep in touch and tell us about any future research or more that is connected to what you're doing. And I want to thank Adam Frost for being the person directing the production today, and I want to thank Steve Slavinsky for showing the slides and for producing the SignPuddle software that so many people are referring to. Yes, and oh yes, the sign for Steve apparently is this. I understand Adam just did it. I did not know that sign. Very good. And Marcos, what is your name sign? What is your name sign, Marcos? Ah, like that. Very interesting. Okay. And Adams, what is your website, your sign name? Adam. Like that. Yeah.
And Diego, what is yours? That's Diego. Okay, you're a hearing person. And my name is Valerie, which was given to me years ago by deaf people because I was writing on a blackboard, and you know how you have to write down like this, you know, and then my name starts with a V, so I was like this. So thank you very much for a beautiful day today.